Olá pessoal, esse é nosso sexto vídeo da série Mediunidade e o tema de hoje é a cura pela mediunidade. Meu nome é Júlio Nunes, sou colaborador do blog Energia Espiritual, terapeuta alternativo, coach e palestrante da área espiritual, comportamental e de liderança. Será que nós, pessoas comuns, podemos curar os outros? Teria a mediunidade essa capacidade? Questões assim já foram levantadas em inúmeros casos presenciados por muitas pessoas que às vezes atribuem e irão isso a algum tipo de milagre. Allan Kardec afirma que os médiuns curadores são aqueles que têm o poder de curar ou aliviar pela imposição das mãos ou pela prece e que essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Ela pertence a todo aquele que crê verdadeiramente. Ela não é senão uma exaltação do poder magnético fortificado em caso de necessidade pelo concurso dos espíritos. Eu confesso que não acreditava na cura pela mediunidade até presenciar alguns casos bem expressivos dentro das instituições espíritas e também por ter sido agraciado com pequenas curas que recebi durante muito tempo pelo auxílio dos espíritos bondosos que nos acompanham. De certa forma, todas as pessoas podem curar e serem curadas, mas os médiuns curadores propriamente dito são os que têm mais energia e expelem esses fluidos vitalizantes oriundos do magnetismo pessoal com o auxílio dos espíritos. Essa é uma missão muito bonita e esses médiuns deveriam se orgulhar por receber a oportunidade de ajudar pessoas. Mas nem sempre é isso que acontece. Alguns até abusam desse privilégio usando sua capacidade como moeda de troca. Outros não cuidam do seu corpo espiritual e nem do seu corpo físico e das emoções, acabam por contaminar o seu campo energético, deteriorando a energia que acaba também ficando inadequada para ser distribuída ao doente. E aos que se envolvem ou deixam se envolver com as entidades vampiras que aproveitam de sua energia para se alimentarem. Também existem, é claro, os charlatões que se fazem passar por médios de cura para explorar a boa-fé das pessoas, denegrindo a bela imagem que existe dos verdadeiros missionários da paz enviados por Deus para trazer o lenitivo e a fé às pessoas que precisam. Como usar a nossa mediunidade para curar? É preciso que se entenda que nosso corpo espiritual, que é o corpo que sobrevive após a morte e que de certa forma está inserido temporariamente no nosso corpo físico, é revestido de um campo energético de propriedades de elementos mais ou menos intensificados conforme a nossa vontade. Quer dizer que nossa determinação, que também podemos chamar de fé ou desejo de expelir essa energia, por exemplo, pelas mãos, é que determina a extensão da cura, o alcance de nossa intenção e a quantidade e qualidade de energia que dispensamos ao doente. Os elementos que contêm o seu campo energético possuem nos médios de cura as propriedades mais nobres e elas encontram o fluido também dispensado pelo corpo espiritual dos espíritos para juntos produzir o remédio necessário a certo tipo de enfermidade da pessoa. Ora, se para cada doença que temos aqui na Terra necessitamos de um medicamento diferente, é natural acreditar que sem o concurso dos espíritos, que são os médicos do mundo espiritual, não seria possível aos médiuns de cura aqui da Terra misturar as substâncias etéreas corretas para produzir os melhores resultados. Essa é uma das razões porque nem todas as doenças podem ser curadas, porque nem sempre estão presentes com os médiuns espíritos dispostos e habilitados para essa função. Devemos entender que as energias de cura pertencentes ao médium e ao espírito são provenientes da dimensão quântica, por isso não afetam diretamente os órgãos do corpo físico da pessoa.
como é o caso dos medicamentos que conhecemos. Ao contrário, ela atinge primeiramente as células e órgãos existentes no corpo espiritual da pessoa, que está recebendo o tratamento naquele momento. Por isso, a cura, na maioria dos casos, não se dá imediatamente, já que o processo primeiro atinge o corpo espiritual e só então se manifesta no físico da pessoa. Essa energia quantizada pertence a outra dimensão, a dimensão etérea. Por isso não podemos vê-la. Não podemos, por exemplo, ver a eletricidade e os átomos, mas nós sabemos que eles existem, não é mesmo? É natural aceitar que as propriedades da matéria energética, expelida pelo médium ou pelo espírito, se misturam ou se intensificam muito mais com os elementos da sua dimensão, nesse caso, com os elementos do corpo espiritual do paciente. Não é preciso uma técnica detalhada para iniciar, por exemplo, o tratamento com as mãos, se o médium de cura estiver sendo assistido pelos bons espíritos. Basta que ele direcione a mão ao doente e deseje ardentemente curar essa pessoa. Que sua intenção esteja voltada somente para isso no momento da distribuição da energia. Você precisa acreditar e sentir que é capaz de curar. Caso contrário, a energia não se desloca, porque ela, a energia, é movida pelo desejo e a intenção forte da pessoa. É provável que os espíritos te ajudem se a sua intenção ainda for fraca, mas quando não puder ter a ajuda desses ilustres trabalhadores, você deve praticar a vontade com o mais puro desejo de auxiliar sem qualquer intenção. Para se chegar ao ponto de exercer a mediunidade de cura, o médium precisa ser uma pessoa dedicada a auxiliar os outros. Estar disposto a se doar em tempo e atenção. Deve entender e aceitar que não é ele que cura. Seu corpo e suas energias são instrumentos emprestados por Deus para que os médicos espirituais possam utilizar. O médium que tem intenção de curar precisa se estabelecer dentro da disciplina do amor e da caridade, aumentando seu entendimento sobre as questões espirituais para melhor compreender as leis universais que regem todos os seres. Também é necessário cuidar da saúde física e emocional, se prevenindo das contaminações energéticas provenientes de certos alimentos e bebidas e também de alguns entorpecentes. O médium de cura não pode se deixar tomar por sentimentos de raiva, ódio, vingança, orgulho, se permitir aos vícios e paixões que escravizam. Todas essas energias deletérias provenientes desses sentimentos e emoções desaguam no corpo espiritual do médium, que pode ser transferido ao doente no momento do tratamento a ele prestado. Portanto, se você deseja auxiliar nessa tarefa maravilhosa que é a mediunidade de cura, procure se cercar dos valores mais importantes para defender essa causa, que é o sentimento de compaixão com o próximo. Mas entenda que só isso não basta. Existe uma longa caminhada que passa também pelo conhecimento, mudança de hábitos e eliminação de nossos vícios materiais, pois são esses que nos afastam das energias sublimes dos seres de luz. Se você gostou desse vídeo, clica em OK e se inscreve no meu canal. Um abraço e até o próximo vídeo, que vamos falar sobre o assunto exercendo a mediunidade. Até lá!